escritor aqui hoje do nosso encontro. Cícero é fundador e ex-presidente da Academia de Letras de Porto Seguro, autor dos livros Histórias que Vivi, Causas e Crônicas, da Jornada de uma Vida, e Causas e Crônicas, Retratos do Cotidiano. O autor transforma lembranças em literatura e o cotidiano em poesia. É reconhecido por sua trajetória no empreendedorismo e na cultura. E é doutor honoris causa em empreendedorismo social pela Academia de Letras da Bahia e presidente do Instituto Porto Belo. Em suas palavras, a vida se revela em causas, memórias e afetos. E Cícero está aqui hoje com a gente, do qual eu agradeço a presença também e trouxe de volta às origens. Contigo, Cícero, conta um pouquinho para a gente desse livro. Obrigado, Léo. Boa noite a todas as pessoas presentes. A literatura sempre permeou minha vida, desde a mais tenra infância, porque nós morávamos numa cidade pequena, no interior de São Paulo, e meu irmão está aqui presente, e na nossa casa havia a única biblioteca da cidade, uma cidade grande. Ela hoje cresceu muito, deve ter uns 5 mil habitantes. Então é chamado Gastão Vidigal. Então, meus pais sempre foram militantes políticos. Meu pai foi fundador de sindicato. Minha mãe, até hoje, é a única mulher presidente da Câmara de Vereadores. Meu pai também foi presidente da Câmara de Vereadores, foi delegado. Então, em nossa vida, sempre permeou essa coisa de social e engajamento com a comunidade. E eu sou, praticamente, inspirado. Meus pais que eram leitores, grandes leitores. A leitura sempre esteve presente na minha vida e eu sou um leitor voraz. Descobri, agora recentemente, que eu leio 200 páginas no dia, desde que seja ficção. Minha esposa me deu um livro de presente, estava lá na fila, comecei a folheá-lo e achei interessante. Eu sou uma biblioteca em Tóquio, existem alguns quarteirões em Tóquio, e só de livrarias. Tem mais livrarias nesse quarteirão do que talvez na América do Sul. E a história de um livreiro, e comecei a ler, no fim do dia eu falei, eu cheguei para isso, o livro é muito bom, interessante. Quantas páginas tem? Eu falei, não sei, deixa eu ver, eu vi que tinha 200 páginas. Então, eu leio 200 páginas no dia, então a leitura é muito... Fiz um teste na internet de leitura, e eu não leio rápido, minha leitura é ultra rápida. Então eu até curei uma deficiência visual, de tanto ler, a acuidade visual melhorou. Então eu acho que ao longo da vida eu escrevi artigos, etc. Mas sempre esteve presente na minha vida a ideia de servir e fazer alguma coisa de útil para a comunidade. Eu fui advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, UFTA. Depois fiz pós-graduação em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, em dezenas de cursos, etc. E plantei aqui em Porto Seguro. Eu acho interessante citar esses antecedentes para chegar onde eu cheguei como escritor. Talvez hoje sejamos a maior rede hotelera do estado da Bahia. Nós temos 4 hotéis, empreendimentos. 4 chegou agora, meu Deus, recente, quase 700 apartamentos. E sempre permeou um trabalho social, tanto com os funcionários quanto com a comunidade. Então, eu na minha juventude, eu trabalhei no hotel, meu pai tinha restaurantes, eu trabalhou com ele, que tinha paciência de trabalhar com meu pai, mas eu não. E eu fui trabalhar de funcionário, recepcionista, mensageiro, etc. e tal. E ao longo desse período, depois que eu me transformei em empresário, no seguro, tem empreendimento quase aqui na frente, polo empresarial, polo residencial, loteamento Vilares 1, Vilares 2, Vilares 3, uma série de outras coisas. Nesse período, eu trabalhei muito do lado comunitário, eu fundei a Associação Comercial de Porto Seguro, acabei no segundo mandato do presidente, fundei a Associação de Hotéis de Porto Seguro, segundo mandato do presidente, assumi, até curioso, alguém que trabalhou em hotel, eu tornei presidente de 20 mil hotéis do Brasil, no longo período. Então, permeando essa atividade de empresário, eu sempre participei ativamente na área social, fazendo trabalhos comunitários,
em prol do empresariado, etc. Nos últimos tempos, eu sou membro do Conselho Curador das maiores ONGs do Brasil, que é o Projeto Axé, em Salvador, e de outras tantas. Participo muito ativamente das ONGs existentes em Porto Seguro. E, ultimamente, nós estamos agora criando um Instituto Porto Belo, aqui no bairro Paraguai, e nessa cidade nós temos implantados 7 mini bibliotecas, que está presente a coordenadora do projeto, Daniela. A gente está mais 2 em Salvador, a gente vai para 10 mini bibliotecas. São pequenas geladeiras e a gente faz renovação quinzenalmente, a renovação dos livros existentes. No meu entender, se você não aprende e não começa a ler muito precocemente, você jamais se tornará um adulto leitor. Eu tenho tido experiências, eu tenho doado livros, hoje no almoço conversando com 2 executivos, um executivo do grupo, perguntei qual o ponto que ela mais gostou do meu último livro, nenhum deles tinha lido o livro. Ele não tem hábito. Então, não adianta a gente. O Brasil, o índice de leitura, nós somos escritores num país de analfabetos, de modo geral. O índice de leitura no Brasil é incipiente, quase zero. Então, o trabalho que eu estou me propondo a fazer é começar a levar a literatura. A gente está pensando em comprar um ônibus, discutimos isso hoje, para ficar estacionado nos bairros, para propiciar as pessoas, criar o hábito da leitura, especialmente nas escolas. Né? Aqui em frente, na Agrovila, nós temos uma pequena biblioteca dentro da escola, né? Espalhada pela cidade. Então, são 7, inclusive em Cabralha também. Então, eu tornei um escritor tardio, mas o escritor sempre esteve lá. Eu sempre escrevi em jornais, Tribuna da Bahia, aqui Jornal do Sol, mas a razão que me levou a escrever foi que a necessidade, a pedido de escrever sobre a minha vida. Como alguém que começou lá um self-made man, me transformou no que eu fiz, um empresário, de certa forma, realizado, me sinto realizado como empresário, socialmente responsável pela minha equipe. Tenho funcionários que começaram carregando mala como mensageiros, hoje são gerentes do grupo, 30, 35 anos de empresa, também se tornaram empresários simultâneos, a gente. Então, sempre permeou essa ideia de ser um empresário com a responsabilidade social, não é só no papel, na prática. E eu levei isso para meus livros. Ao chegar um momento que a empresa se estabilizou, pagou todas as dívidas, ficou bem consigo mesmo, eu passei a me dedicar à literatura. Então, esse aqui é o 4º, 5º livro agora, em dezembro vai ser este livro, De Volta às Origens, está pronto, mas esse foi do ano passado, contos ficcionais reais, e eu transito na poesia, ainda não escrevi poesia, mas tem poemas escritos. O meu forte é a crônica. Através da crônica, eu levo para a literatura aquilo que eu vejo no cotidiano, e faço as denúncias que devem ser feitas. Me descobri também contista, esse livro de contos, né? E agora romancista. Estou transitando por todas as esferas da literatura, não sei se eu seria bom em alguma coisa, mas eu me descobri eclético nesse sentido. Apenas para fazer uma referência a esse livro, De Volta às Origens, ele está sendo cogitado, ele é um fato interessante, ele é um romance que derivou de um conto. E esse conto está sendo cogitado por 2 produtores para ser transformado numa longa-metragem. Carrione, que vem de Salvador, é uma cidade onde eu vivo, eu transito de Salvador e Porto Seguro, mas vivo em Salvador. É uma cidade que quase 80% da população é negra, né? E praticamente dos 10 milhões de escravizados que vieram, 4 milhões ficou em Salvador. No Brasil, 4 milhões, grande parte esteve em Salvador. E esse conto De Volta às Origens, ele é uma ficção que começa em 2050 e em 2100 se encerra essa primeira fase. Através de uma ficção, através de um fato científico que é plausível, o crescimento do fator
da camada de ozônio e uma incidência de câncer de pele, que até antes de escrever o livro, ele era o segundo e terceiro lugar, hoje é o primeiro lugar em câncer na humanidade. E, através dessa história, é uma homenagem que eu faço à raça negra, e um resgate, de certa forma. A melanoma, o pigmento da pele negra, lá no Quênia, na África, nas suas origens, os seres humanos, a natureza proveu os seres humanos a pele negra com proteção solar. Então, o incidência de câncer de pele das pessoas negras é pouco. Com o crescimento na minha ficção, há uma epidemia, então há uma maneira que a ciência não consegue resolver, e uma maneira de transformar as pessoas, salvar a humanidade, é fazendo a miscigenação. E aí, o processo que em 2100, a humanidade, isso chama de volta às origens, a humanidade volta a ser negra. E para encerrar, o tempo está esgotando, tem mais um minuto? Não, é porque a gente espremeu, você teve o último a gente espremeu, mas pode concluir. Mas, como eu procuro sempre, meus livros, transmitir, sempre, eu estou sentindo pedagógico. Tem textos que são idílicos, mas, de certa forma, eu quero ser educativo. Então, nesse texto, vocês vão entender que o autor não é nada modesto. Eu reescrevo os 10 mandamentos. Eu trago os 10 mandamentos de forma contemporânea, porque os 10 mandamentos, como ele está redigido, não tem mais sentido. Então, eu faço os novos 10 mandamentos, faço através do estudo também aqui, mostrando que Deus, Jesus Cristo, não era branco. Ninguém poderia ser da Baixa Galileia, ser loiro de olhos azuis e branquinho, não tem sentido. Nem hoje, nem no passado poderia ser. Então, eu tento mostrar aqui. Então, eu tenho uma advertência no prefácio. Se você tem alguma religião ortodoxa, não é. Porque aqui eu sou um pouco iconoclasta, que é o paradigma. É isso, de forma geral é isso. Obrigado, Cícero, também pela presença. Nós esprememos, hoje passamos aqui 3 escritores, mas ainda que a gente esteja com o horário espremido, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma interrupção para a gente colocar aqui no final. A gente, aqui na UFSB, a gente tem também um deslocamento que é um pouco complicado para o retorno, né? Alguém, você levantou a mão? Se quiser carona para a cidade, está disponível. Sim, então. Eu só queria registrar a presença do Maurício Cordeiro, que tem 3 livros de cordéis. O primeiro chama-se Os Cordéis de Cordeiro, o segundo, Os Cordéis, Contos e Cordéis de Cordeiro, e o terceiro agora vai ser lançado no dia 5 de novembro, Crônicas, Contos e Cordéis de Cordeiro. Um cara fantástico. Em 2019, nessa mesma casa, eu trouxe um escritor convidado para preferir aqui uma palestra, um curso, uma oficina. Esse escritor é André Condo. Aí eu queria fazer uma homenagem para ele, porque nessa segunda-feira, o André Condo recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura. Ele fez um vídeo que não vai dar para transmitir agora, dizendo que gostaria muito de estar aqui no segundo encontro de escritores e escritoras que a gente vai produzir aqui em 2026. Eu não tive tempo suficiente para apresentar, mas a gente vai ter outras oportunidades, porque eu sei do horário. Então eu queria finalizar esse primeiro encontro agradecendo a todos, a todas, e gostaria de finalizar com um trechinho literário, que é a maneira que talvez mais compartilha aquilo que eu entendo e aquilo que eu vivencio como literatura. Tem coisas que ninguém vai dizer porque não é comum, tão pouco usual, ou porque talvez algumas coisas não tenham